5 programadores web estavam a concorrer para uma vaga na empresa BCI. Todos submeteram seus documentos e foram chamados para o dia de entrevista. E o dia de entrevista foi para fazer uma e única coisa. Um deles fez curso na UP, o outro fez na Universidade Eduardo Mondlane e o outro nas universidades, e o último, quinto, fez na Escola Educação MZ. A entrevista foi muito simples, nenhuma pergunta foi feita e apenas foram dados computador para poder fazer uma coisa semelhante ao ícone de BCI, uma coisa desta. Não queremos usar o nosso logo como sendo imagem. Queremos que o programador web seja responsável em criar o logo com a programação que você aprendeu. Cada um tem 5 minutos para poder fazer isso e nós queremos ver as habilidades de cada um. Com essa prática, poderemos saber quem contratar e quem não contratar. O primeiro, que era da Universidade Eduardo Mondlane, foi entregue o computador e disseram-lhe que você tem apenas 5 minutos para poder fazer isso e nós veremos quais são as suas habilidades. Então, ele pegou o computador, abriu o Visual Studio. Depois de abrir o Visual Studio, voltou ao desktop, tentou criar uma pasta para poder guardar o documento que ele poderia apresentar. Não mudou de nome, apenas carregou ele manualmente para o Visual Studio Code. Ele tentou criar um documento HTML para poder demonstrar as suas habilidades. Mas o problema dele é que ele estava a tremer muito e renomeou seu documento sem saber qual era. Então, no momento em que ele sempre saía da pasta, procurava a sua pasta, não conseguia localizar onde se encontrava. Por quê? Porque ele não tem o domínio acerca de file path. E 5 minutos esgotaram. Foi chamado outro. Então, ele o que fez? Procedeu da mesma maneira. Ele criou uma pasta. Então, ele renomeou BCI. Daí, ele foi muito inteligente. Por quê? Porque deu valor à empresa. Mas o que aconteceu? No momento em que ele estava a tentar abrir o Visual Studio Code, já não estava a saber qual era o procedimento a seguir. Porque ele apenas aprendeu na faculdade e nunca teve prática. E foi chamado o terceiro. O terceiro o que fez? Abriu o Visual Studio Code. Depois de ter aberto o Visual Studio Code, ele não demorou muito, criou logo a sua pasta, também chamada BCI. Ele não demorou muito, foi no Visual Studio Code, foi em File e tentou abrir a mesma pasta. Então, ele veio em Open Folder. Ele estava a ser muito lento. Open Folder, a seguir vários caminhos. Open Folder, ele acabou de se perdendo e no disperse tentava procurar, se esqueceu que a pasta que ele criou deixou no desktop. E os 5 minutos esgotaram. Foi chamado outro, o quarto concorrente quase ia bem, seguiu os mesmos procedimentos, criou a pasta BCI, ele foi diretamente no Visual Studio Code, se lembrou exatamente daqui onde é que estava o documento, então ele abriu a pasta BCI. E ao criar também o seu documento HTML, ele renomeou com o mesmo nome. Para que ele fosse mais rápido, apenas clicou em Shift, ponto de exclamação, e apareceu aí, ele mudou logo o título para BCI. Então, ele estava a se suceder muito bem. Então, antes mesmo que ele fosse abrir o documento HTML, ele inseriu o CSS interno. Estava muito bem no caminho. Não se esqueceu de colocar todos os elementos para que não possam ter problema. Ele formatou também o seu documento HTML com facilidade e ele era muito rápido. Criou um elemento div e o outro elemento parágrafo e o outro elemento div dentro do mesmo elemento. Então, ele deu aqui a classe recipiente, ele escreveu BCI com letras maiúsculas. E depois aqui, ele escreveu E daqui, desta maneira. Ele tentava acentuar a letra E procurando o Microsoft Word. Uma vez que o Microsoft Word, ele tem caracteres. Tentou criar um documento Word e tentou abrir sem saber que o seu tempo já estava a esgotar. A programação web não pode se usar caracteres do Microsoft Word para programação web. Isso não acontece. Existem caracteres reservados para web e existem caracteres reservados para Microsoft Word. Então, os minutos esgotaram. Foi chamado o último. De imediato criou a sua pasta, de imediato carregou a sua pasta, de imediato criou seu documento.
o seu título, que chamou de BCI Logo. Inseriu o CSS interno, também formatou o documento HTML, criou os seus elementos div, quase com o mesmo processo com aquele que já tinha passado. Ele acentuou a palavra "é daqui". Começou a estilizar o recipiente que é chamado de container. A primeira coisa que ele fez, ele deu o background, porque ele sabia que BCI gosta muito da cor laranja. Deu a cor branca a todos os elementos que estão aí dentro deste recipiente. E deu uma largura ao background de 300 pixels, também deu uma altura de 200 pixels. Deu um margin top de 40 pixels. E também deu um margin left de 40%. Deu ponta redonda de 80 pixels em cima, à direita, assim como embaixo, à esquerda. Ele sempre que fazia isso, tentava atualizar para ver se está a seguir o padrão correto. Ele pegou o parágrafo, elemento div, que está dentro do recipiente, para dar um text align center. Pegou o elemento parágrafo, bold, tamanho ao parágrafo de 50 pixels. Deu um padding top de 30 pixels. Um font family chamado Arial tentou afastar o elemento div, que deu uma margem de cima, ok, de menos 60, já deu margin left, cerca de 80 pixels. E ele voltou para verificar se estava tudo bem, mas ele viu que sim, senhor, conseguiu. Afinal, era assim muito simples. E ele fez isso dentro de 2 minutos.